Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e hoje nós vamos voltar para as décadas de 80 e 90 com as trilhas sonoras que marcaram aí uma geração, né? Numa época antes de internet, serviços de streaming, nós tínhamos o rádio, que tocava muitos clássicos lá no nosso radinho, no nosso Discman, e nós tínhamos as trilhas sonoras das novelas, que trouxeram muitos clássicos para o Brasil, né, como Estúpido Cupido, Corpo a Corpo, dos anos 70 e 80, e nos anos 90 também, aí, grandes novelas. Top Model Internacional, em discos e fitas. Estou lendo esta semana aqui, ó, Som Livre, uma biografia do ouvido brasileiro, do Hugo Schuckmann, da editora Globo, né, da Globo Livros. Então é algo aí da casa, né, da Rede Globo. Mas eu já falei aqui de novelas, né, nos anos 80, 90, né, antes, quem viveu essa era antes da internet sabe como a televisão, a TV aberta, era a grande, assim, o grande entretenimento do público, né, além de rádio e livros, mas a TV aberta, os canais abertos, Globo, Manchete, Bandeirantes, SBT, eram os grandes canais ali de divulgação de artistas também. E as novelas ali, o jornal, né? O jornalismo era essencial, né? O Jornal Nacional e a novela das 9. Mesmo eu sendo criança, muitas vezes não gostava lá de assistir o jornal, preferia, né, jogar videogame ou assistir algum desenho quando eu era criança. Mas nós acabávamos assistindo ali junto com a família, o Jornal Nacional, a novela das 9, nem sempre era a mais indicada para crianças pequenas, mas nós acabávamos assistindo. E as novelas foram um sucesso desde a década de 70 na Rede Globo, né? Então esse livro aqui vai contar um pouco sobre a história das telenovelas e da Som Livre, né? A Som Livre é uma gravadora que foi criada essencialmente para produzir ali as trilhas sonoras das novelas da Globo, né? Quando a Globo começou lá na década de 60 a fazer algumas novelas, era ainda uma forma diferente, né? Não eram novelas com as características brasileiras, como nós conhecemos hoje, ou conhecemos lá, né, antes. E a partir da década de 70, a Rede Globo começou a trazer grandes autores, grandes artistas, grandes diretores, né? Chegou aqui, fala muito também sobre a chegada do Boni, né? O Boninho, que é um dos grandes nomes aí dos diretores, né, da história da Rede Globo. Então as novelas começaram a crescer muito, né, com Jeanette Claire, grandes autores, diretores, astros, né, da Globo, já na década de 70. E um filão que foi criado, né, a Rede Globo trabalhava nessa época, lá na década de 70, com outras gravadoras, acho que a Philips, se eu não me engano, mas eles tiveram a ideia de criar também uma gravadora para divulgar as trilhas sonoras das novelas, porque era um novo filão de mercado, né? Então, na década de 70, nós temos, por exemplo, aqui, ó, da Som Livre, Estúpido Cupido, que foi uma novela de grande sucesso, e que isso aqui vendeu mais de 1 milhão de cópias, a trilha sonora, né, entre vinil. Eu trouxe aqui diferentes formatos. Para quem não conhece, essa aqui é uma fita cassete e com a trilha sonora original do Estúpido Cupido. Foi uma novela de grande sucesso, com músicas ali, né? Toma banho de lua. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Todas essas músicas que, apesar de, claro, nós não termos assistido lá nos anos 70, fazem sucesso aí até hoje, né? Então, isso aqui foi um novo filão do mercado. E a partir dos anos 80, então, ali, com as novelas já em cores, né, e temas ali. Por exemplo, eu tenho aqui Corpo a Corpo, de 1985. Aí nós já temos aqui trilhas. Se vocês lembram que a trilha sonora era dividida geralmente em 2 discos, né? Uma versão nacional, com as músicas nacionais, e uma versão internacional. Então, esse aqui é Corpo a Corpo Internacional. Vocês estão vendo que tem Prince Revolution, né, que é o clássico Purple Rain aí do Prince. Isso aqui é bem contemporâneo, né? Na época o Prince estava estourando. Então, claro, a gravadora Som Livre não era exclusivamente
para as trilhas sonoras, mas ela foi também né, foi fundada pela Globo, pelo João Araújo, na verdade, né? O João Araújo, o pai do Cazuza, para quem né, não conhece, e quem já assistiu aquele filme com a biografia do Cazuza, né? O João Araújo trabalhava já em outras gravadoras, era produtor, e fundou ali a Som Livre, né? Então nós temos esse logo clássico aqui, que marcou muito, assim, né? Essa aqui é uma novela mais antiga que eu não acompanhei, claro, né? Mas nós temos aqui o logo, ó, da Som Livre, né? Aqui o disco de vinil. Então nós temos aqui Prince and the Revolution, temos Joe Cocker, temos Scorpions, clássicos do Scorpion lá dos anos 80, Diana Ross. Então eram trilhas assim que marcaram bastante, né? So much more left to do. Into my life, into my life. Além de lançar aí vários artistas nacionais, né, como eu mencionei, como Rita Lee, a própria Elis Regina, né, foi contratada da Som Livre, claro, o Vinícius de Moraes, né, além de clássicos aí da música pop, né, como Lulu Santos e outros, também eles trouxeram artistas internacionais. Tem aqui, por exemplo, a ABBA, né, o grande sucesso, uma coletânea aqui do grupo ABBA, também aí é da Som Livre, né, também com esse logo. Eu lembro muito das propagandas, assim, pessoal, quando eu chamava, né, as coletâneas, né, porque eu, assim, como eu disse, eu lembro muito das músicas que eu gostava lá na infância. Nós tínhamos as músicas infantis, né, já vamos mencionar a Xuxa. A Xuxa foi recordista, né, de discos. A Xuxa era da Som Livre, né? Aqui conta a história um pouco assim, né, a dificuldade que a Xuxa teve no início, porque ela mesmo diz, né, que não é cantora e não era cantora lá na época, mas como existia esse filão de mercado e tudo, o programa dela na Globo, obviamente, bombou lá em 86, 87, então eles colocaram ela lá para trabalhar algumas músicas, né? Aí teve o disco da Xuxa, o primeiro já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Lá no Xuxa 3 já estava com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Até hoje a Xuxa, se eu não me engano aqui, depois, né, alguém aí, por favor, se tiver outra informação, me corrija. Mas até hoje eu acho que o disco mais vendido da Xuxa, disco mais vendido no Brasil, é o Xuxa 3, né, com grandes clássicos lá da Xuxa. Todo mundo cantava, né, as crianças. Vamos relembrar um pouquinho agora aí das grandes trilhas que marcaram ali a geração no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Nós tivemos grandes novelas, né? Como eu comentei, as novelas eram um sucesso ali, a maioria das famílias assistiam, as crianças acabavam assistindo junto, né, no embalo. E eu marquei muito, por exemplo, a trilha sonora de Vale Tudo, que era novela lá de 88, cantada, né, que tinha na abertura já a Gal Costa cantando Brasil, uma versão maravilhosa. Depois nós tínhamos Top Model, né, uma novela que me marcou muito aí a trilha sonora, né? Top Model, quem lembra lá, novela Na Praia, né, do Gaspar. Nuno Leal Maia era o Gaspar, que tinha todos os filhos com nomes de artistas lá, de roqueiros, cantores e cantoras, né? E tinha uma trilha sonora incrível. Quem lembra lá de Hey Jude, a versão brasileira, né? Essa aí marcou bastante. Quem lembra de Hey Jude, a versão do Kiko Zambianchi, acho que é assim que pronuncia, né? Que é a versão do Hey Jude, lá dos Beatles. Nós tínhamos a versão nacional aqui, que foi um grande sucesso hein, na trilha sonora de Top Model, de 89. Hey Jude, não fique assim, sabe a vida ainda ali no finalzinho, né, na virada de 89 para os anos 90, nós tivemos grandes novelas e com grandes trilhas sonoras. Nós tivemos Tieta, né, que tinha uma trilha sonora também inesquecível, tanto da música da abertura quanto as trilhas, as músicas ali que faziam parte
das novelas, né? O tema de cada personagem. Isso tinha muito, né? Cada personagem tinha às vezes um tema ali, os protagonistas, os casais, né? Cada casal lá tinha às vezes um tema romântico. Então teve Tieta, né? A novela lá com a Beth Faria. Nós tivemos no comecinho dos anos 90, Rainha das Catas. Rainha das Catas, lá, que era a Regina Duarte. Também uma trilha sonora, principalmente internacional, que por alguma razão, algumas novelas, assim, nas minhas memórias, né? Rainha das Catas, também eu era muito pequena, de 1990, mas eu lembro das músicas internacionais, né? Tocava Jimmy Cliff, grandes clássicos lá. Tocava bastante coisa legal, né? Eu lembro das músicas internacionais de Rainha da Sucata. Depois, nos anos 90, nós tivemos muitos, também ali até na primeira metade dos anos 90, nós tivemos novelas como 4x4, foi uma novela de bastante sucesso, por exemplo, né? E que tinha uma trilha sonora também internacional, com músicas aí que marcaram muito, né? Na época também. E várias, né? Esses foram alguns exemplos, assim, algumas que me marcaram bastante. Eu não posso tocar as músicas aqui, infelizmente, né? O YouTube aí não permite. Eu vou tentar colocar alguns trechinhos aí curtos, se vocês estiverem ouvindo aí, é porque deu certo, né? A TV aberta hoje ainda tem um grande alcance, sim. Não é mais como era, claro, nos anos 80, nos anos 90, mas ainda hoje aqui no Brasil a TV aberta ainda tem uma audiência muito grande, uma importância muito grande, inclusive nas músicas, né? Hoje os programas de sábado, domingo ainda apresentam muitos artistas, né? Ainda existem essa venda, esse público. E, né, a Marília Mendonça também fala sobre isso, né? Que é um alcance muito grande. Os profissionais, né? Grandes produtores, grandes músicos que trabalham, né, na produção dos discos com a som livre. Então isso também melhora muito a questão da produção musical também, né? O trabalho não só de divulgação, mas a própria produção do disco, né? Então, mesmo hoje aí, grandes artistas que não necessariamente precisam de uma grande gravadora, como antigamente, mas trabalham aí com profissionais que vão ajudar também a crescer muito aí sua produção musical, sua carreira, né? Então, até hoje ainda existe aí a som livre. Eu ainda costumo ouvir muitas músicas dos anos 80 e 90, inclusive as trilhas que eu mencionei aqui hoje estão aí na minha playlist, que para ouvir às vezes no carro, né? Costumo ouvir muitas playlists dos anos 80 e 90, quando estou dirigindo, né? Qual é a memória de vocês aí? Vamos já colocar aqui, né? Coloque aí a sua trilha sonora favorita aí, se você assistia as novelas, você lembra das músicas, né? Qual é a sua trilha favorita aí? Qual seria a sua playlist das trilhas sonoras, né? Deixa aí no seu comentário que nós vamos comparar aí as nossas músicas favoritas aí com as músicas. Eu não comentei aqui Puxa vida, a Viagem, né? A Viagem, que tinha a trilha sonora da Roupa Nova, marcou demais também lá nos anos 90. Então, obrigada, né? Beijo no coração de quem assistiu aqui o vídeo até aqui. Até a próxima.